Oi, gente, vamos lá? Vamos lá. Hoje a Gisele me avisou que não poderia vir, aí eu vou fazer a leitura. Aí, Marleninha, você pode fazer a prece, por favor? Se puder lembrar da Ana também aí já. Vamos lá. Opa. Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem e para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Então vamos, após a leitura, né, que já prepara as nossas mentes, nossos corações para uma reflexão mais profunda, vamos agradecer ao nosso Pai de amor, Senhor da vida, Senhor do universo. Agradecer a Jesus, Mestre amado e querido, guia e modelo para as nossas vidas. A equipe espiritual do Luz e Amor pela oportunidade de renovada, de mais uma vez estarmos juntos para estudarmos, para aprendermos, em aprendendo para podermos ser hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. E vamos dedicar então essa nossa reunião implorando a Jesus que abençoe a nossa amiga, companheira, dedicada aqui nesse grupo, nessa reunião, a Ana Luísa, que ela está com um problema nos olhos, no olho, né? Com herpes zoster no trigêmeo. A gente sabe que é uma dor muito forte, que ela possa receber da equipe espiritual do Luz e Amor, somado aos nossos melhores sentimentos, o tratamento de que ela necessita, qualificando assim os medicamentos prescritos pelo médico. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos e todas. Pessoal que a gente não deu para falar individualmente aí, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião.
nosso estudo de segundas-feiras aqui no Luz e Amor, nosso estudo da Gênese, né? Esse livro aí, riquíssimo, muito esclarecedor, por vezes um pouquinho difícil, mas que nos esclarece muita coisa, né? Cada dia, cada semana aí a gente vai aprendendo cada vez mais e isso tem sido muito bom para nós. E vamos dar continuidade. Como as nossas reuniões ficam gravadas aí e alguém pode assistir pelo YouTube, eu gosto sempre de fazer aquele alerta, né? Que nós estamos estudando a Gênese, que nessa parte que estamos estudando, uranografia geral. Vamos falar aqui, então, de astronomia, baseados, então, no texto de Galileu, né, publicado à época, em 1868. Então, algumas das teorias apresentadas estão ultrapassadas, né, ou serão ultrapassadas, podem vir a ser ultrapassadas daqui a um tempo, né? Então, se por um acaso nos passar algum detalhe, alguma informação que nós não temos, fica registrado aí que a gente está baseando o nosso estudo num texto antigo, né? Então, alguns detalhezinhos aí podem ficar para trás, né? Já que não somos especialistas no assunto e a nossa participante mais dedicada à astronomia está com um probleminha aí no olho, logo vai estar conosco de novo, mas nós temos aí a nossa retaguarda, né? A Lucélia, o pessoal que fala bastante o rock, e o nosso poeta, Antônio Carlos de Sá. Então vamos lá, nós estamos aqui numa roda de conversa, fiquem muito à vontade para me interromper quando desejarem. Nós estamos falando dos desertos, né? Aqui, ó, desertos do espaço, que são aquele espaço, né, aquela delimitação que tem entre o que Galileu chamou de ilhas, né? Então, por exemplo, a Via Láctea seria uma ilha. Por quê? Porque é um aglomerado ali de astros, né, de sóis, de satélites, planetas, enfim, de astros, né? E que de uma ilha dessas, como a Via Láctea, a outra, há esses desertos, né? Deserto a olho humano, né? Onde a gente acredita que não há nada. Mas Galileu já nos disse que todo lugar tem alguma coisa. Não existe inércia divina, né? Não existe a inércia divina, não existe o nada divino. Todo lugar é ocupado, tem a sua função, né? E ele está justamente trabalhando isso, falando aí que nesses desertos, né, há sim matéria, né, a matéria cósmica, e aí ele vai continuar fazendo esse trabalho. Para que vocês acompanhem, nós vamos começar aí o item 47, que eu coloquei na tela. E quando quiserem, por favor, fiquem à vontade para me interromper. Vamos lá. Além de tão vastas solidões, com efeito, rebrilham mundos em sua magnificência, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Então aqui Galileu já está falando, né, justamente o que eu acabei de dizer. Ele fala que mesmo, né, além dessas vastas solidões, também rebrilham mundos, né? Mesmo mundos tanto quanto, né, nas regiões acessíveis. Então, nas regiões que não estão acessíveis ao homem, né, ao ser humano, também há mundos e a vida, né? E ele continua assim, ó. Para lá desses desertos, vagam no éter límpido, esplêndidos oásis, que sem cessar renovam as cenas admiráveis da existência e da vida humana. Então, para lá desses desertos, né, no éter límpido, né, lá onde a matéria é bem etérea, né, bem suave, vamos dizer assim, ele fala aqui, ó, sem cessar renovam as cenas admiráveis da existência e da vida. Então, mesmo que o homem
não consiga captar isso, não consiga perceber existência, vida, ou mesmo até matéria, ali existe sim, né? E um pouquinho mais para frente ele vai até discorrer um pouquinho melhor sobre isso. Sucedem-se lá os agregados longínquos de substância cósmica, que o profundo olhar do telescópio percebe através das regiões transparentes do nosso céu e a que dais o nome de nebulosas irresolúveis, as quais vos parecem ligeiramente nuvens de poeira branca, perdidas num ponto desconhecido do espaço etéreo. Então, lá onde a gente chama de nebulosas irresolúveis, aqui para frente ele vai explicar melhor o que é isso, onde para nós aparenta ser apenas uma ligeira nuvem de poeira branca, né? Onde parece que tem só uma areinha, onde parece que não tem nada, né? Também há a vida, também há cosmos, também há astros, né? Então, dentro do espaço divino não existe o nada, né? O inerte, né? E ele fala assim, ó, lá se revelam e desdobram novos mundos, cujas condições variadas e diversas das que são peculiares ao vosso globo lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem os vossos estudos comprovar. Então, lá onde a gente acha que não tem nada, né, que ele está falando aí nessas nebulosas irresolúveis, né, onde tem onde aparenta ser uma poeira branca, onde a gente acha que dali não vai sair nada, ele está falando para nós que lá se revelam e desdobram novos mundos. Porque a gente já estudou, e aqui Galileu vai trabalhar bastante isso, na natureza, né, nada se cria, nada se destrói, né, as coisas vão se transformando. Então ali seria uma revelação, uma desdobração de novos mundos. Faz parte desse processo de criação dos mundos, né? E aí ele explica por que a gente não consegue captar. Ele falou, lá tem condições variadas e diversas das que são peculiares ao vosso globo, né? Então, se a gente procurar lá um globo como o nosso, uma formação parecida com o nosso, né? Uma camada de ozônio e tanto com a biologia quanto com a química que tem no nosso globo, a gente não vai encontrar, né? Então, a gente é um outro tipo de criação, né? Um outro tipo de mundo. E muitos que a gente não consegue nem imaginar ainda. O que dirá comprovar, né? Apesar de que quando a ciência evolui bastante, a gente vai conseguir comprovar essa existência. Ele continua assim, ó. É lá, em toda a sua plenitude, resplandece o poder do Criador. Aquele que vem das regiões que o vosso sistema ocupa, outras leis se deparam em ação, e cujas forças regem as manifestações da vida. E os novos caminhos que se nos apresentam em tão singulares regiões abrem-nos surpreendentes perspectivas. Então é mais ou menos isso, né? Lá onde a gente acha que não tem nada parecido conosco, existe sim, está um processo de formação de novos mundos e também de vida. E ele até fala, lá outras leis se deparam em ação, e cujas forças regem as manifestações da vida. Então não é porque nós aqui, seres humanos, precisamos da gravidade, precisamos do oxigênio, precisamos desse conjunto de fatores que nos mantém vivos, que toda a vida vai depender desses mesmos fatores, né? Um exemplo simples que a gente pode dar de comparação são os animais nas profundezas do mar, né? Quando a gente imaginar que havia lá no fundo do mar, mas lá no fundo mesmo, onde a luz nem chega, animais, plantas, né? Que tem outra condição de vida, inclusive outra condição de vida diferente de peixes que a gente vê na superfície, né? Então, uma comparação simples, mas só para a gente ficar um pouco mais palatável, é justamente isso, né? Lá, então, vão ter outras condições de formação, outras condições de vida. E tem uma notinha de rodapé que eu acho importante a gente ler. Vamos lá. Dá-se em astronomia o nome
de nebulosas irresolúveis aquelas em cujo seio ainda não se puderam distinguir as estrelas que a compõem. Então, irresolúvel, nebulosa irresolúvel, é aquela que a gente não consegue diferenciar, identificar as estrelas que compõem essa nebulosa, né? A gente não conseguiria fazer essa identificação. Ele continua. Foram, a princípio, consideradas acervos de matéria cósmica em vias de condensação para formar mundos. Hoje, porém, geralmente se entende que essa aparência é devida ao afastamento e que, com instrumentos bastante poderosos, todas seriam resolúveis. Uma comparação familiar pode dar ideia, embora muito imperfeita, das nebulosas resolúveis. Então, ele vai explicar o que é a nebulosa resolúvel, para que a gente consiga entender melhor o que seria uma nebulosa irresolúvel, né? Então, nebulosas resolúveis são os grupos de centelhas projetadas pelas bombas dos fogos de artifício no momento de explodir. Então, a nebulosa resolúvel seria o tambor de pólvora ali, né? Que depois, no momento correto, ela explode e se espalha. Cada uma dessas centelhas figurará uma estrela, e o conjunto delas a nebulosa, ou o grupo de estrelas reunidas num ponto do espaço e submetidas a uma lei comum de atração e de movimento. Então, a explicação que ele deu para uma nebulosa resolúvel é o tambor com pólvora dos fogos de artifício. No momento que estoura, ela espalha e vira, e então aquilo ali seria a nebulosa, as estrelinhas todas uma do lado da outra, quando o fogo estoura. Vistas de certa distância, mal se distinguem em centelhas, tendo o grupo por elas formado a aparência de uma nuvenzinha de fumaça. Não seria exata esta comparação se tratasse de massas de matéria cósmica condensada. Então, quando a gente olha ali um fogo de artifício depois que explodiu, a gente vê como uma coisa só, né? Mas cada uma centelhinha seria uma estrela diferente. Essa seria a nebulosa resolúvel, né? Que a gente consegue identificar as estrelas. A nossa Via Láctea é uma dessas nebulosas, nebulosa resolúvel. Conta perto de 30 milhões de estrelas ou sóis que ocupam nada menos de algumas centenas de trilhões de léguas de extensão, e entretanto não é a maior. Então a nossa Via Láctea aí, ó, até então, lá na época de Galileu, contava 30 milhões de estrelas ou sóis, né, com centenas de trilhões de léguas de tamanho, e não é a maior. Né? Ou seja, tem galáxia maior ainda. Suponhamos uma média de 20 planetas habitados circulando em torno de cada Sol. Teremos 600 milhões de mundos só para o nosso grupo. Para a gente ter uma ideia aí do tamanho, né? Se tivesse aí para cada Sol 20 planetas habitados na órbita dele, só na nossa Via Láctea aí teríamos 600 milhões de mundos. É uma coisa absurda, né? Se nos pudéssemos transportar da nossa nebulosa para outra, aí estaríamos como em meio da nossa Via Láctea. Porém, com o céu estrelado de aspecto inteiramente diverso, e este, malgrado as suas dimensões colossais, nos pareceria de longe um pequeno floco lenticular perdido no infinito. Mas antes de atingirmos a nova nebulosa, seríamos qual viajante que deixa uma cidade e percorre vasto país inabitado, antes que chegue a outra cidade. Teríamos transposto incomensuráveis espaços desprovidos de estrelas e de mundos, o que Galileu denominou os desertos do espaço. Então, aqui ele está fazendo uma comparação, né, como se nós saíssemos aqui de Franca, né, fala de uma cidadezinha, e nós atravessássemos o Brasil inteiro, inabitado, até chegar numa outra cidadezinha. Né? Então seria aí o que o Galileu chamou de desertos. Né?
desertos do espaço. À medida que avançássemos, veríamos a nossa nebulosa afastar-se atrás de nós, diminuindo de extensão as nossas vistas, ao mesmo tempo que, diante de nós, se apresentaria aquela para a qual nos dirigíssemos, cada vez mais distinta, semelhante à massa de centelhas de bombas de fogos de artifício. Então, se a gente olhasse para trás, à medida que a gente se afastasse de Franca, a Franca ia ficando cada vez menor, a gente está se afastando dela, né? Mas quando a gente olhasse a próxima cidade, ela ia aumentando a dimensão dela, né? Ia se apresentando para nós como como um conjunto, né? Como ali ele usou o termo da centelha de bomba de artifício, né? A gente visse aquela aglomeração, né? Que seria a cidade. Transportando-nos pelo pensamento às regiões do espaço além do arquipélago da nossa nebulosa, veremos em torno de nós milhões de arquipélagos semelhantes e de formas diversas, contendo cada um milhões de sóis e centenas de milhões de mundos habitados. A gente conseguisse sair aqui da nossa galáxia, da Via Láctea, e ficar muito, mas muito distante do universo, a gente veria o quê? Uma galáxia aqui, outra galáxia ali, outra galáxia ali, como arquipélagos, como conjuntos de ilhas. Não sei se todo mundo aqui já andou de avião, mas é mais ou menos isso. Você está dentro do avião, você olha a cidade lá, né, você está dentro do aeroporto. Começa a subir, a cidade parece que vai diminuindo. Diminuindo. Aí fica só um monte de luz. Aí aquele monte de luz ali é a cidade que você estava. E quando você fica numa altura que você consegue ver duas cidades, né, que estão ali próximas, parece dois conjuntos de luz acesa. Dois fogos de artifício estourados nele. Você olha as luzes da cidade ali de cima. É mais ou menos esse convite, mas no lugar da cidade vocês imaginam as galáxias, né? Com milhões de sóis e centenas de mundos, centenas de milhões de mundos habitados. Tudo o que nos possa identificar com a imensidade da extensão e com a estrutura do universo é de utilidade para a ampliação das ideias tão restringidas pelas crenças vulgares. Deus avulta aos nossos olhos à medida que melhor compreendemos a grandeza de suas obras e nossa infinidade. Ou seja, à medida que nós estudamos, adquirimos conhecimento, cada vez Deus fica maior. Ele avulta aos nossos olhos. E cada vez que a gente compreende cada vez mais a grandeza divina e a nossa pequenez, né? Então, se a gente fizer aí, como a gente fez aí no comecinho da Gênesis, olhar para trás como um Deus, homem, né, masculino, de barba, sentado numa poltrona. Ele era um Deus, né? Deus ali, naquela figura, que criou um planeta habitado, com umas estrelinhas em volta para a gente admirar. Esse é o tamanho de Deus que a gente acreditava. À medida que a ciência progrediu, né, e o espiritismo também, a gente vê o tamanho disso aqui, ó. Centenas de milhões de mundos habitados. Deus ficou maior ou menor? Ele ficou muito maior, né? Porque se ele criou todo esse mecanismo, muito maior do que a gente consegue imaginar. Imaginem o tanto que nós estudamos, nós, humanidade. Nós estudamos, a gente pega uma flor para estudar, a gente não consegue exaurir todo o estudo sobre ela. Cada hora se descobre mais coisa sobre ela. Efeitos que ela pode ter num chá, né, no corpo humano, pode ser usada como um monte de coisa. A gente não consegue esgotar isso numa flor. Agora, vocês imaginem nessas centenas de milhões de mundos, cada um com a sua forma, com a sua perspectiva, com a influência das leis. Olha como, à medida que a gente estuda, Deus fica maior. A gente vai vendo como ele é muito maior do que a gente imaginava. A gente vai vendo que aqueles princípios que a gente acreditava que existia nele, né, como ele vai até falar aqui na Gênese mosaica, né, de Moisés,
a gente vai estudando, a gente vê que Deus não tem sentimento ruim, né? Como vingança e tudo mais que tinha naquela época. Então, à medida que a gente estuda, especialmente, né, como a gente falou aqui, a gente estuda astronomia, a gente vê cada vez mais o tamanho de Deus. A gente ainda não entendeu o tamanho dele. E a gente já está assustado. Então, quando a gente tiver capacidade intelectual e moral para entender, né, aí a gente vai ver, sim, o tamanho que ele é e como nós somos pequenos. Né? Essa é a mensagem de Galileu. E ele continua assim, ó. Estamos longe, como se vê, da crença que a Gênese mosaica implantou e que fez da nossa pequenina, imperceptível terra a criação principal de Deus e dos seus habitantes os únicos objetos da sua solicitude. Então ele está falando que a gente já está longe da crença mosaica, né? A gente já evoluiu, né? Que a crença mosaica apresentava o quê? A Terra era o único planeta habitado, era a principal criação divina, né? Ali o Sol, a Lua, os outros planetas, as estrelas, os cometas tinham sido criados para o desfrute humano. Era o que a gente imaginava. Mas agora, através desses estudos, vai falar assim, ó, como estamos longe da Gênese mosaica, a gente já conseguiu dar um passo para frente, né? Ó, compreendemos a vaidade dos homens que creem que tudo no universo foi feito para eles, e dos que ousam discutir a existência do ente supremo. Então a gente já consegue perceber que o tamanho da vaidade, né, nossa, ou de quem ainda acredite nisso, que nós somos a última bolacha do pacote. Que Deus fez tudo para a gente. Né? Que nós somos o centro do universo, ou que nós somos o destinatário final de tudo que Deus faz. E à medida que a gente vai estudando aqui, a gente percebe que não. Nós somos, o nosso planeta é um grão de areia no universo. E nós somos muito menor, né? Menor ainda. E a gente vai aprendendo isso, especialmente com esse estudo da Gênese. É um grande exercício de humildade para nós. Dentro de alguns séculos, causará espanto que uma religião feita para glorificar a Deus o tenha rebaixado a tão mesquinhas proporções e que haja repelido, como concepção do espírito do mal, as descobertas que somente vieram aumentar a nossa admiração pela sua onipotência, iniciando-nos nos grandiosos mistérios da criação. Então, quando daqui a um tempo, né, daqui a uns séculos, nós, né, provavelmente vamos estar aqui reencarnados, nós vamos olhar para trás e vamos achar um absurdo, né, apequenar Deus. Porque foi isso que a gente fez ao dizer que ele só criou os seres humanos como vida, e os animais, né? Não criou outras coisas. Nós limitarmos Deus ao nosso planeta Terra. Né? A gente vai achar isso um absurdo. Estamos começando a achar já, né? Mas ainda vamos achar mais absurdo ainda à medida que a ciência for crescendo e for nos mostrando cada vez mais o quão pequeno nós somos. Caio, À vontade, Roque. dá um pitaco aqui. Opa. Não, é que esses dias eu estava fazendo um estudo sobre as leis morais e eu achei muito interessante, porque como a gente tem estudado todas as segundas-feiras, e eu fiquei pensando, né, como é grande a nossa... como agora, né, a gente tem uma compreensão da perfeição, né, de Deus através da sua criação, né? E é interessante porque Deus que tudo criou, né? A sua imutabilidade, a tua perfeição, né? Para que nós hoje admiremos Deus e passamos a entender Deus, né,
e a sua existência através da criação, porque antes, até como você está falando, né, e Galileu fala, a história mostra que a gente tinha uma visão de Deus das Escrituras, né? Aquele Deus que no início, né, era punitivo, aquele Deus que punia, aquele Deus que era que era autoritário, né? E a gente viu a vastidão, né? A, a, a imensidão, né? De que Deus, através da sua criação no universo. E quando você fala que nós vamos demorar alguns séculos, eu acho que a gente já tem que ter essa visão de que nós estamos tendo a oportunidade de estar conhecendo esse poder de Deus na sua criação e nos aproximando dele, né? Porque quando eu estava fazendo estudo, aí eu vi uma pergunta lá, pergunta 600, eu acho que é 614, né, que fala sobre o que se deve entender por lei natural, né? A pergunta. Aí fala que a lei natural é a lei de Deus. Então nós todos estamos ligados nessa lei, né? E é interessante, eu vi faz algum tempo, eu assisti uma palestra, acho que era Haroldo Dutra Dias, não sei, ou Cosme Massi. Ele falou uma coisa que eu achei que interessante, porque combina. Se a gente pegar um físico que estuda, um astrônomo que tem toda a sua pesquisa, suas teorias, né, que estuda, e nós que estamos aqui estudando a criação de Deus, a gente está dentro da mesma, está dentro do mesmo patamar, porque nós estamos estudando a lei de Deus e tudo faz parte da lei natural, né? Se a gente pegar um enfermeiro, um médico, um engenheiro, né? Um qualquer outro estudioso, todos estão ligados dentro dessa lei natural, da lei de Deus, né? Cada um com o teu conhecimento, né? Na semana passada, perguntou assim, será que Stephen Hawking era ateu? Não importa. As teorias dele, o que ele acreditava, aquilo que ele estudou, tudo está dentro da lei de Deus, está dentro da lei natural, né? Olha que coisa interessante. Então, eu fiquei pensando nisso aí, não sei se eu estou vagando e tal, mas eu achei muito interessante isso, né? Dessa questão do que a gente tem estudado sobre a criação de Deus, né? A sua perfeição. Perfeito, Roque, é isso mesmo. Você vê que tudo, como você bem disse aí, tudo que nós fazemos profissionalmente, vamos dizer assim, né, na área de pesquisa, nós estamos tentando entender a lei de Deus. É isso que nós estamos fazendo. Você é oceanógrafo, está estudando o oceano. O que você está estudando lá? Na lei de Deus. Está estudando medicina, está estudando leis morais, né? Nós estamos tentando, até dentro do direito, né? A gente tentar punir alguém, mas essa punição é assim que funciona? Melhora, piora? Sociologia? É isso mesmo que você falou. Enquanto você falava, eu olhei, é isso mesmo, Roque. Questão 614 do Livro dos Espíritos, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Isso mesmo. É porque a gente está estudando isso com a pré-mocidade, e eu estou achando muito interessante. E os meninos fazem cada pergunta, cara, e pega você de perna curta. Aí eu falei, eu tenho que estudar mais, né? É Isso aí interessante. movimenta a gente. Muito bom. Perfeito, Roque. A Lucélia fez um comentário aqui muito interessante também. Ó. Ela falou assim, nebulosas, né, nuvens de poeira espacial, berço das estrelas. Interessante Galileu descrever como nuvens já naquela época. Maravilha. E é uma maravilha mesmo, né? Com instrumentos muito, né, piores, né, rudimentares, enfim. Sem
sem tanta literatura, né, sem tanta descoberta, de já conseguir identificar ali como nuvens. Né? Sensacional mesmo, muito bom. Onde que eu parei? Parei aqui, ó. Vamos lá. Ainda maior será o espanto quando souberem que elas foram repelidas porque emancipam. Não, eu vou ler de novo, porque eu acho que eu perdi. Aqui. Parei aqui. Ó. Dentro de alguns séculos, causará espanto que uma religião feita para glorificar a Deus o tenha rebaixado a tão mesquinhas proporções e que haja repelido, como concepção do espírito do mal, as descobertas que somente vieram aumentar a nossa admiração pela sua onipotência, né? Sua potência máxima, seu superpoder, iniciando-nos nos grandiosos mistérios da criação. Ainda maior será o espanto quando elas, né, as religiões, forem repelidas, porque emancipariam o espírito dos homens e tirariam a preponderância dos que se diziam representantes de Deus na Terra. Né? Então, é aqueles falsos profetas, né, que se diziam representantes de Deus na Terra, mas que muitas vezes diminuem Deus ao dizer, né, que a criação é só o universo aqui, não é só o nosso mundo, apequenando o tamanho de Deus. Quando, na verdade, à medida que a ciência avança, mais a gente percebe, né, como a gente já falou aqui, a gente consegue ver que Deus é muito maior do que imaginávamos. Muito bem. Vou dar um golinho d'água aqui. O tempo está seco. Eterna sucessão de mundos. Aqui também é muito bonito, vocês vão perceber, né? Quem ainda não leu, quem já leu, a gente vai perceber que, como eu falei no comecinho, que na natureza as coisas se transformam. Né? A lei, como a gente tem ali no Livro dos Espíritos, a lei de criação, a lei de destruição é necessária. A natureza, ela se transforma. Como a Lucélia já explicou para nós, a Ana também, o nosso universo está em expansão, né? A nossa galáxia está em expansão, né? O nosso sistema solar, e vai chegar num momento que o nosso planeta será destruído. Mas será destruído para acabar com tudo? Ou, na verdade, ele vai se transformar? Ou, na verdade, é necessária essa destruição para o nascimento de novos mundos, que é justamente o que Galileu vai trabalhar aqui. É muito bonito. E como a Ana nos alertou semana passada, acho, a gente não se preocupar não, vai demorar muito tempo ainda. Pelo menos com esse corpinho aqui não pega ninguém não, então podem ficar tranquilos. Vamos lá, item 48, eterna sucessão dos mundos. Vimos que a única lei primordial e geral foi outorgada ao universo para lhe assegurar eternamente, olha o que o Rock falou, eternamente a estabilidade. Isso aqui é lei natural. Lei natural não muda. O que muda é a lei do homem. Né? A lei do homem, a gente faz um código penal, aí ele fica ultrapassado, a gente faz outro, ele fica ultrapassado, faz outro, aí a gente muda as leis de trânsito, porque ficaram ultrapassados. Isso é a lei do homem. Lei imperfeita. Agora, a lei divina, ó, a única lei primordial e geral foi outorgada ao universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade. Lei natural não muda. Lei do amor, gravidade, órbita, isso não muda. Por quê? Porque é divina. E se é divina, do perfeito, os produtos são perfeitos. Por isso que a gente tem essa estabilidade. Então, vimos que a única lei primordial e geral foi outorgada ao universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade. E que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos forças diretrizes da natureza. Então, a gente vai analisar a natureza, né? Aprender biologia, no comecinho da escola. Qual ser vivo que não morre? Nenhum, todos morrem. É uma lei natural. A planta morre, o animal morre, o ser humano morre. Por quê? Porque é uma lei natural. É essa
essa transformação. E aí, o orgânico, né, o corpo ali, o orgânico morre, e aí não serve para nada? Não, ele é adubo. A planta depois se alimenta dele. Tem animais na cadeia alimentar que comem, né, os corpos, né, que já estão mortos, né, já estão sem vida. Então, a gente, né, nós, os seres humanos, nós nomeamos como forças diretrizes da natureza. Mas a gente sabe que é a lei divina, né? Mas nós utilizamos esse nome. Por isso que muitas vezes a gente vai ver alguém falar, né, alguma pessoa que não acredita, fala assim, eu não acredito em Deus, mas eu acredito na natureza. Beleza. Né? Você está falando da mesma coisa. Você só está usando um nome diferente. Né? Vamos agora mostrar que a harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é garantida por essa lei suprema. Então aqui Galileu vai retomar o que ele ensinou para nós lá atrás. Lembra que ele trabalhou tempo e espaço? Aqui ele está falando de tempo e espaço de novo. Ó. Nós vamos demonstrar a harmonia do mundo inteiro, considerada sobre a eternidade, tempo e do espaço. Né? E que essa harmonia do mundo inteiro é garantida por essa lei suprema, pela lei natural, né? Pela lei divina. 49. Com efeito, se remontarmos à origem primária das primitivas aglomerações da substância cósmica, notaremos que já então, sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias que levam do germe ao fruto maduro. E que, sob a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se a gente retomar, né, se a gente remontar a origem das primitivas aglomerações, se a gente for lá numa nebulosa, né, naquela fumaça lá, naquela nuvem cósmica, né, está num berçário, a gente já vai notar que aquele berçário, aqueles elementos, eles já estavam sofrendo transformações decorrentes dessa lei natural. O que essa lei natural vai fazer? Vai transformar aquela nebulosa, né, aquela estrelinha, aquele elemento que está na nebulosa, num sol, num planeta. Ou seja, vai levar do germe da semente, ao fruto maduro. E que, sob a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Então, dessa lei inicial decorre todas as outras, né? Como a gente disse aí, gravidade, essas leis naturais que a gente estuda geralmente em física. Mas o que isso vai fazer? Isso vai fazer sair da semente para o fruto maduro e vai fazer aqui revoluções periódicas, que é o que a gente vê na natureza, né? A gente pegar ali uma floresta, as flores, as árvores, né? Os vegetais que nascem ali, eles nascem, crescem, reproduzem, morrem, né? O que morreu serve de adubo para o que está nascendo, e assim vão gerando transformações. E, consequentemente, revoluções periódicas. Né? Às vezes, trazer para o micro fica mais fácil da gente entender. E Galileu continua assim. Primeiramente, centro fluídico dos movimentos. Então, primeiramente, lá na nebulosa, tem um centro fluídico e tem aqueles movimentos que começam a aparecer, né? Como a gente viu. Em seguida, gerador dos mundos. Mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que lhe nasceram no seio. Então, se a gente lembrar o que a gente estudou, primeiramente vai ter um movimento nessa nebulosa. Foi justamente por esses movimentos que a gente estudou, depois a Ana até
nos explicou, eu não vou conseguir reproduzir o que ela explicou, da formação dos mundos, que hoje há teorias, né, mais apuradas disso. Mas o que Galileu está querendo dizer é que, assim, a força, a lei que movimenta o comecinho da nebulosa, ela gera os mundos depois, seja pela forma como Galileu explicou, ou alguma outra teoria mais apurada, mais nova, através desses movimentos de órbita que isso vai acontecendo. E mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que lhe nasceram no seio. Ou seja, nós estamos no seio de quem? Do Sol. Então, aquela força que faz o movimento inicial na nebulosa, ela também contribui, né? Ela faz parte da criação dos mundos, e depois vai fazer esse núcleo, que hoje a gente faz parte do sistema solar. Nós fazemos parte desse núcleo do Sol. E a nossa amiga Lucélia vai nos dar uma explicação. Vamos lá. Lucélia disse assim, ó, não esquecer que as nebulosas existem a partir da morte das estrelas. A Lucélia é fera, tá vendo? Não esquecer que as nebulosas existem a partir das mortes das estrelas, a matéria que se transforma, ou de uma estrela massiva. Ou seja, a transformação que Galileu justamente está trabalhando, né? Essas revoluções periódicas. Então, se a nebulosa é o berço para a criação de astros, ela se origina justamente da morte, né? Se é que a gente pode dizer assim, né? Da morte das estrelas, como Lucélia disse, né? Ou de uma estrela massiva. Muito bem. Então a gente passa de centro fluídico de movimento para gerador de mundos e depois para núcleo central e atrativo. Né? No nosso caso aqui, mais próximo, o Sol. Né? Por isso nós estamos no sistema solar. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos. O que agora importa saber é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, porquanto a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. É o que a Lucélia acabou de nos contemplar aqui, que Galileu vem trabalhando. Então a gente sabe que esses movimentos, essas leis naturais, essas leis da física aí tão complicadas que a gente sabe aí, né? Essa lei de atração, essas órbitas, gravidade, temperatura, energia, elas presidem a história do cosmos. Beleza, isso aí a gente entendeu. Agora ele vem falar para nós o quê? Além de presidir a história do cosmos, a criação dos planetas, dos sóis, das estrelas, elas também presidem a destruição dos astros. Essa mesma lei que faz com que se crie os planetas, os sóis e tal, ela também preside, ela está no comando da destruição dos astros. Porquanto a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo. Né? Ou seja, ele está falando o seguinte, além dos seres vivos, os seres, né, que a gente falou aí, os animais, os vegetais, que a gente morre, ele está falando também que a matéria inanimada, né, não é que ela morre no sentido que a gente conhece, né, o literal, mas é que ela acaba uma hora. Ela se destrói. Né? Como aí o pessoal já falou para nós, que uma hora o nosso sistema solar vai acabar. Por quê? Porque isso é natural. É isso que acontece com os astros também. E mais para frente, Galileu vai trabalhar que esses astros que morrem, eles não morrem e somem. Eles se transformam em matéria para a composição de outros astros, dando origem a outros astros. Como a Lucélia nos ajudou aí, a formação, por exemplo, né, de uma nova nebulosa, por exemplo. Galileu continua assim, ó. Se é exato dizer-se, em sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte, não menos exato é dizer-se que para a substância é de toda necessidade sofrer as transformações inerentes à Constituição. E é isso mesmo.
Eu também não vou ter conhecimento para exemplificar, mas eu li eu gosto muito de ler, né? E aí tem um livro do Júlio Verne chamado Viagem ao Centro da Terra. Maravilhoso, uma aventura excelente. E lá ele fala, e a Ana também já explicou para nós, que a gente consegue saber a idade de uma montanha. E essa montanha está em constante modificação. Ela sempre, a matéria que está ali, né, através da força da química, da força da física também, né, por conta de gravidade, pressão, temperatura, ela também se modifica. E essas transformações são inerentes tanto aos seres orgânicos quanto à matéria inanimada, né, sem ânimo. E aí também, como o Galileu vem trabalhando aqui para nós, essas matérias também um dia vão, os planetas, né, os sóis, vão morrer e dar origem a novos planetas, novas estrelas. Item 50. Temos aqui um mundo, né, o planeta Terra, que desde o primitivo berço percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Então a gente está aqui na Terra. A Terra nasceu assim, do jeito que ela é? Não. Ela tinha uma temperatura elevadíssima. Elevadíssima. Depois ela tinha uma temperatura muito baixa, muito resfriada. Passou por muita transformação até conseguir se resfriar e atingir, né? Tentou, resfriou demais e chegou num ponto que ela está mais ou menos como hoje. Nós já tivemos aqui dinossauros, né? A gente era coberto de árvore, tinha grandes mamutes que também não existem mais, né? Então a Terra, ela amadureceu também, como nós também, como seres orgânicos. Ela passou por uma extensão de anos. É esse que Galileu está falando. Ela já passou desde o berço primitivo até a maturidade. Tudo que ela podia percorrer, ela percorreu. E agora? Aí Galileu vai falar, ó, extinguiu-se-lhe o foco interior da existência. Seus elementos perderam a virtude inicial. Então, as forças da natureza que agiam para o nascimento da Terra, para que ela conseguisse atingir a maturidade, para receber seres vivos, já passou. Ela já está nesse ponto. Ó, os fenômenos da natureza que reclamavam para se produzirem a presença e a ação das forças outorgadas a esse mundo, já não mais podem produzir-se, porque a alavanca da atividade delas já não dispõe do ponto de apoio que lhe era indispensável. Então, aquele movimento inicial para a formação do planeta, ele já passou. E a Terra já não tem mais toda essa força sobre a influência dela. Por isso que ela está na fase madura, né? Então, ó, a ação das forças outorgadas já não pode se produzir mais, porque a gente já chegou nessa maturidade. E aí Galileu vai nos perguntar, ora, dar-se-á que essa Terra, extinta e sem vida, vai continuar a gravitar nos espaços celestes sem uma finalidade e passar como cinza, inútil pelo turbilhão dos céus? Ou seja, quando a Terra ela vai chegar num ponto que não vai se produzir mais, ela vai ficar à toa, girando à toa no cosmos. Entende? Ele está falando, a Terra passou do seu nascimento, chegou na maturidade. Quando a atividade essencial dela acabar, ela vai ficar à toa no planeta, no universo? Não vai. Galileu pergunta, dar-se-á permaneça inscrita no livro da vida universal quando já se tornou letra morta e vazia de sentido? E vem a resposta, não. Porque dentro do universo divino não tem nada inútil. Não tem nada inerte.
Aí ele fala, não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e que a galardoaram, né? Ou seja, que a premiaram com os esplendores da vida, então as mesmas forças naturais que criaram a Terra e fizeram ela passar por essa fase de grande aquecimento, de grande resfriamento, e a premiaram com seres vivos, essas mesmas forças que a governaram durante os séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos da existência e que a conduziram à idade madura e à velhice, vou até grifar, vão também presidir a desagregação de seus elementos constitutivos, a fim de os restituir ao laboratório onde a potência criadora aure incessantemente as condições da estabilidade geral. Ou seja, essas mesmas forças que fizeram com que a Terra chegasse à maturidade de hoje, pronta para receber seres vivos, também vão presidir a desagregação dos elementos constitutivos da Terra, a fim de restituir ao laboratório, ou seja, a fim de que essa desconstituição da Terra, a gente pode chamar de a morte da Terra, ela vai devolver esses elementos da Terra para a potência criadora, para talvez uma nova nebulosa, para talvez os elementos da Terra fazerem parte de uma nova criação, de uma renovação de planetas. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis. E a morte não será um acontecimento inútil, nem para a Terra que consideramos, nem para as suas irmãs. Noutras regiões, ela renovará outras criações de natureza diferente. E lá, onde os sistemas de mundo se desvaneceram, em breve renascerá outro jardim de flores, mais brilhantes e mais perfumados. Então, com o fim da Terra, né, a gente está usando a Terra como exemplo, mas isso serve para todos os atos. Com o fim da Terra, com essa desagregação de seus elementos, os elementos da Terra vão servir para outros mundos, para outros sóis e para novas criações. É a natureza onde nada se destrói, tudo se transforma. É o planeta transformando-se em outros planetas. E a nossa amiga Lucélia mandou assim para nós. Daqui 5 bilhões de anos, o Sol se tornará uma gigante vermelha e vai engolir os planetas próximos. Ou seja, nós, né? Os planetas que estão na órbita do Sol serão engolidos por ele, como a Lucélia está falando. Mas para todo mundo poder dormir tranquilo, não achar que isso vai acontecer amanhã, né? Isso aí vai acontecer daqui a 5 bilhões de anos, né? Então, esse corpinho aqui, esses nossos corpinhos já vão estar para semente há muito tempo. Então, fiquem tranquilos que, pelo menos nesse corpo, nós não vamos presenciar esse fim dos planetas que orbitam o Sol. Meus amigos, é isso. Dá para reencarnar umas 10 vezes ainda, não, Caio? Ah, dá até mais, hein, Maurício? Rapaz, que dá sim. Isso aí a gente já vai estar com outro corpinho já. Talvez não, né? Com certeza. Mais evoluídos para entender, né? Para poder saber melhor sobre isso. Dá tempo, né, Lucélia? É isso aí. Pessoal, chegou o nosso horário. Alguém quer fazer algum comentário? Ninguém está preocupado da Terra acabar, não, né? Tranquilo. Beleza. Vou pedir para o nosso amigo Zé Mauro, que foi elogiado pela minha filha hoje, disse que ele é uma pessoa muito engraçada. Muito engraçado, isso mesmo. Se você puder encerrar para nós, Zé, eu te agradeço, viu? Vamos sim, vamos encerrar com chave de ouro. Agradecer sempre, né? Agradecer a oportunidade de reunir
para estudar sobre o nosso Pai maior, sobre esse ser maravilhoso que tudo construiu para que pudéssemos viver, ter vida. E essa parte da construção do nosso Pai, que parcialmente nós estamos estudando, já enche os nossos corações de alegria por saber que Ele tem a condição de continuar nos amparando e nos auxiliando. E é para isso, Senhor, que nós estamos aqui, te agradecendo a esta oportunidade. E agradecer também aos espíritos amigos presentes, da confiança do Cristo, que está amparando e protegendo a nossa reunião, fazendo com que nós tenhamos condições de entender tudo o que está escrito. Pedimos, Senhor Jesus, aos nossos irmãos que padecem por falta de saúde, que padecem por falta de equilíbrio, te pedimos, Senhor Jesus, que alimenta e ampara o anjo guardião de cada um deles, para que eles possam se fortalecer, em nome de Deus. Que a tua paz nos alcance, para que nós tenhamos, Senhor Jesus, uma noite de sono tranquila e cumprir com os nossos compromissos. Muito obrigado, meu Senhor.